Lá, senhores, bora para uma questãozinha que vai relacionar a energia para nós e trabalho. Olha só, nas duas situações representadas a seguir, uma mesma carga de peso P é elevada a uma mesma altura H. Nos dois casos, o bloco parte do repouso, parando ao atingir a altura H. Expressando todas as forças dissipativas, analise as proposições seguintes. Item 1. Na situação 1, a força média exercida pelo homem é menor que na situação 2. Isso é uma situação verdadeira, por quê? Se a gente lembrar, o peso é sempre vertical para baixo, né? Não importa, o corpo pode estar dando cambalhota, que o teu peso é vertical para baixo. E na situação 2, o homem, para conseguir vencer essa força peso, ele tem que fazer uma força F maior do que a nossa força peso P, certo? Para manter com velocidade constante, teria que ser igual a esse peso P. Na segunda situação, senhores, lembre-se que o peso ele é vertical para baixo, mas quando o bloco está apoiado num plano inclinado, a gente acaba não trabalhando com o peso, né? A gente acaba trabalhando com as componentes desse peso. Lembrando que essa componente é o P cosseno alfa e esta outra componente aqui, lembra, ó, se você soltar o bloquinho, ele não vai estar P-sendo esse plano, então aqui é o P-sendo de alfa. Sempre vai ser dessa forma, certo? A força que ele vai exercer aqui é uma força para tentar vencer uma componente do peso, não é verdade? Então a força F que ele faz aqui, ó, ela tem que ser uma força maior, não do que o peso, mas uma componente do peso, esse peso sendo multiplicado por seno alfa. Lembre-se que o seno de um ângulo, no máximo, ele pode ser 1. No caso, aí seria o seno de 90 graus, que seria 1 para nós, né? Então, com certeza, esse ângulo não valendo 90, o ângulo alfa, esse seno de alfa é um valor menor do que 1, 0,8, 0,7, 0,6, e vai fazer com que aquele resultado ali, a componente na direção do plano do peso, seja menor do que o próprio peso dele, né? Por isso que a força na situação 1, com certeza, ela é menor do que a força aplicada pelo homem na situação 2 para nós. Portanto, o item 1 está verdadeiro, certo? No item 2, na situação 1, o trabalho realizado pela força do homem é menor do que na situação 2. Senhores, o trabalho aqui é vencer o trabalho da força peso. Força peso é uma força conservativa e, portanto, você tem uma fórmula que pode calcular ele, né? É a massa vezes a gravidade vezes a altura. Ou, como massa vezes a gravidade é o próprio peso, você pode falar que é peso vezes a altura. No caso aqui, lembrar que esse trabalho ele pode ser positivo. Quando que ele é positivo? Quando o corpo está descendo, porque aí o peso está colaborando com essa descida, né? Ele está ajudando. Ou esse trabalho pode ser negativo. Quando que é negativo? Quando sobe. Afinal, o peso quer levar para baixo, você subindo o corpo, o peso não está colaborando, certo? Nesse caso, então, nós podemos falar que nas duas situações é a mesma massa, no mesmo local, portanto, tem a mesma aceleração da gravidade, e eles estão sendo elevados na mesma altura. Então, mas um está inclinado, outro está vertical. Força peso é conservativa, o trabalho independe do caminho. Você vai pegar a massa vezes a gravidade vezes a altura e você vai ter o mesmo trabalho. Então, aqui a gente percebe que o trabalho realizado pela força na primeira situação é exatamente igual ao trabalho realizado pela força na segunda situação, certo? E aí, portanto, a gente pode falar que o item 2 também é verdadeiro. Ah, não, o item 2 é falso. Ele não fala que é igual, ele fala que é menor, né? Perdão, deixa eu apagar aqui. Aqui, ó, o que está errado aqui no item 2 é ele falar que é menor. Então, o item 2 está falso. Eles são iguais os trabalhos aí, fechou? Caso 3. Em ambas as situações, o trabalho do peso da carga é calculado por menos P vezes H. Bom, primeira coisa, trabalho de quem que ele está falando? Sempre se atente a isso, é o trabalho do peso. Então, o trabalho do peso, nós acabamos de ver que o trabalho do peso ele vai ser P vezes H em negativo, porque esse bloco está subindo, certo? Portanto, o item 3 está verdadeiro. O trabalho realizado pela força peso é o P vezes H em negativo, certo? E o item 4, na situação 1, o trabalho realizado pela força do homem, agora é a do homem, tá? O homem, ele está puxando a favor do movimento. Então, obviamente, que o trabalho dele vai ser positivo. E o trabalho dele é vencer o trabalho da força-peso, que é o P vezes H, que nós vimos aqui no item anterior. Então, essa relação está correta. O trabalho do homem é P vezes H, para vencer o trabalho da força-peso, só que no caso dele, positivo, né? Já que está a favor do movimento, a força aplicada por ele. Então, verdadeiros são os itens 1, 3 e 4 para nós aqui.
Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.